Olá! Sejam bem-vindos a mais uma edição do jornal Olga News. Eu sou a Isabela Demétrio. E eu sou Emanuele de Araújo. E hoje a nossa matéria trará mais informações e notícias sobre o desenvolvimento equilibrado da Amazônia e a reforma agrária. Existem certas medidas que, apesar de serem pouco divulgadas, são de extrema importância para o aprimoramento de condições de uma reforma agrária de qualidade. Ainda que sejam ações indiretas com a limitação ou controle de terras livres para a transferência, pois o Brasil abriu uma prática que governantes passavam milhares e milhares de alteiros de terras para familiares ou amigos próximos. Com o intuito de evitar o saque descontrolado das terras da União, a lei estabeleceu uma regra que limita pelo Congresso Nacional a transferências de terras públicas acima de 500 alqueires. Ou seja, quem quiser adquirir acima de 500 alqueires, a transação será apreciada pelo Congresso Nacional. Isso evita, inclusive, certas vendas por preços simbólicos, muito abaixo do preço do mercado. Para evitar o desmatamento das florestas, o governo vem articulando dois procedimentos muito interessantes. O primeiro é proibir novos desmatamentos, substituindo pela recuperação de terras desgastadas. A ideia é muito boa, mas será preciso investimentos financeiros e de logística para tornar possível que o adquirente da terra possa produzir muito em equilíbrio com a natureza. O outro procedimento é integrar o homem produtor à floresta, sem causar destruição. E para isso, aposta no agroflorestal, que de maneira resumida consiste em o homem produzir na floresta nativa. Além de outras maneiras que casam com o equilíbrio ecológico, como a produção de abelhas e a criação de peixes, que visam uma produção econômica viável e a permanência na floresta, evitando dessa maneira conflitos por terras, como o massacre de Eldorado nos Carajás. E a aluna Manuele Cauane relembra um sucinto resumo. Em abril de 1996, cerca de 1.500 camponeses trabalhadores sem terra iniciaram uma marcha do sul do Pará até Belém, em busca da reivindicação do complexo de fazendas de Macaxeira, que, apesar de ser uma área extensa, era improdutiva. Então, eles estavam a cerca de uma semana de viagem, quando eles decidiram parar para acampar em Eldorado dos Carajás, em um lugar conhecido como Curva do S. Entre esses camponeses do MST estavam idosos, crianças e até mesmo bebês de colo, quando no dia 17 de abril de 1996, aproximadamente às 4 horas da tarde, cerca de 155 policiais militares cercaram o acampamento e começaram a jogar bombas e a atirar. Tem uma gravação registrada por um cinegrafista da Globo de Marabá, que mostra um momento em que os camponeses começam a avançar nos policiais com pedaços de madeira. O contexto dessa cena é que eles estavam indo, na verdade, para tentar ajudar ou resgatar o corpo de um de seus companheiros, que por conta de sua surdez não conseguiu perceber que estavam atirando e acabou sendo baleado e infelizmente falecendo. E nessa mesma gravação nós conseguimos ver o quão injusto foi o confronto, já que apesar de que os camponeses estavam em número maior, né, em 1.500 comparado a 155 policiais, de um lado nós tínhamos camponeses que não tinham armamento algum e de um lado policiais militares com armamentos pesados e armas de fogo. Então foi brutal. A agressão durou cerca de 3 horas de puro terror. 3 horas que deixariam marcado para sempre na pele e deixariam cicatrizes na alma daquelas pessoas.
Cicatrizes essas que, apesar do tempo, não parariam de sangrar nunca. 3 horas de terror que marcariam para sempre a história da luta pela reforma agrária no Brasil. Foram ao total 21 vítimas fatais do massacre. Das 19 que faleceram no local e na hora, 8 foram assassinadas com seus próprios instrumentos de trabalho, foices e facões. Outros 11 foram alvejados a queima-roupa com 37 tiros, na nuca e na testa, em claros sinais de execução. Outros 2 chegaram aí ao hospital, mas infelizmente não conseguiram resistir e vieram a óbito. Outros 79 foram gravemente feridos. Muitos dos que sobreviveram pensam que o confronto foi premeditado. Esse sentimento provém da falta de apoio aos sobreviventes e às famílias das vítimas, e principalmente a impunidade daqueles que causaram tudo isso. Cerca de 155 policiais foram a julgamento, mas apenas 2. Repito, cerca de 155 policiais foram a julgamento, mas desses 155 policiais, apenas 2 foram julgados. Os comandantes da ação que foram punidos são o Coronel Mário Colares Pantoja, há 228 anos, e o Major José Pereira de Oliveira, há 158 anos. Mas esse julgamento aconteceu realmente apenas 16 anos após o massacre. O Coronel Mário Colares, ele faleceu em 2021 devido à Covid-19, depois de estar há 3 anos em prisão domiciliar. E o Major José Pereira, ele usa tornozeleira eletrônica em casa desde 2018. Entre esses 153 policiais militares que foram absolvidos estava o capitão Raimundo Lameira, que aparece em umas das filmagens claramente segurando uma metralhadora. Detalhe que os policiais utilizavam de tarjas para esconder os seus nomes em meio às insígnias. E por aqui fica o nosso jornal Olga News. Até a próxima! Pode falar isso. Esses sem terra são muito vagabundos, só querem roubar a terra dos outros e não querem nem trabalhar. Se eles entrarem na minha terra, eu vou meter bala. Bom de vagabundo, amanhã o juiz vai me esclarecer tudinho. Bom dia, excelência. Bom dia. Pode sentar, Tom. Eu gostaria de fazer uma pergunta que está me incomodando muito o dia. Sim, pode falar. É que eu assisto o jornal, não tenho muito conhecimento assim, nem vejo o povo falando. Sim, sobre o que exatamente? Eles sabem que você está invadindo o terreno do meu vizinho e estão dizendo que ele não é o dono. E eu vi o documento dele. Olha, meu sonho, existe um livro no Brasil que fala tudo o que é certo e o que é errado. Esse livro se chama Constituição Federal, foi elaborada em 1988. E a Constituição determina que toda a terra que não tem dono, que é da União, ou seja, do Brasil, deve ser distribuída para todos aqueles que não têm terra. Essas pessoas devem receber suas terras sem pagar R$1. Isso é o que a Constituição determina. Mas quando há uma terra disponível no Brasil, pessoas de má fé forjam documentos falsos, alegando que são legítimos, e daí inicia-se um conflito de terras. E tem mais, dependendo do grau de má fé da pessoa, ela ainda consegue uma ordem judicial, chama por isso para tirar os legítimos donos da terra que não é dela. E o senhor conseguiu entender? Vale frisar também que há muitos mitos na Amazônia que atrapalham a sua compreensão de seus problemas. Um desses mitos é que os sem terra são pessoas desocupadas e que acabam invadindo as terras de pessoas sérias e honestas e acabam roubando-lhes as suas terras. Mas há também muitos ricos que acabam invadindo terras com documentos falsos
Isso são chamados grileiros. E eles conseguem isso com a ajuda de cartórios corruptos, que emitem o documento uma data muito antiga, de anos ou até mesmo décadas. E esses documentos são colocados em caixas fechadas, com grilos para fazer suas necessidades, e assim mancharem e deixarem com a aparência de velha, para assim dar uma harmonia maior entre a data de emissão e o documento hoje em dia. Entenderam? E é por isso que são chamados grileiros. Mas também vamos falar de outro mito, que o direito de terra seja algo legal. Mas na verdade, o direito de terra é legal, está expresso na Constituição. E o governo deve efetivar sim a reforma agrária, ou seja, repartir as terras devolutas ou improdutivas, entregando para as famílias que pretendem ter um pedaço de terra gratuitamente. E nunca mais fale que os sem terra são vagabundos.